Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, aqui na sua TV Geração Z. Hoje também vamos conversar de um assunto muito importante e se você quiser participar, embaixo na telinha, no clique, participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Nós estamos aqui no estúdio com a Eleonora Fonseca, da Ernst Young, e ela vai falar sobre compliance de due diligence. Mas antes vamos aos eventos econômicos desta semana que começa hoje. O índice Bovespa fechou na sexta-feira com 54.013 pontos. Na semana passada, uma desvalorização de 0,26%. O dólar fechou na sexta-feira a 2,2573. Hoje de manhã abriu em ligeira queda, mas as incertezas com relação à economia americana e bem como as incertezas sobre a economia brasileira mantêm esse mercado do dólar volátil. Nessa semana, portanto, aqui no Brasil, sai o IPCA de outubro. A expectativa é algo em torno de 0,60% de inflação para outubro no mês e para os 12 meses fechados em outubro, no acumulado, a estimativa é que nós fechemos com 5,87% de inflação. Também no Brasil, deveremos ter reflexo dos dados da semana passada sobre as contas do governo. A deterioração crescente das contas públicas praticamente sepultaram a meta do superávit primário de 2,3% do PIB, conforme anunciou o ministro da Fazenda aí no início do ano. Então, do ponto de vista da administração pública, infelizmente o governo Dilma deixa muito a desejar. Nos Estados Unidos, sairá o PIB do terceiro trimestre com a expectativa de um crescimento mais baixo do que o mês anterior. Algo como 1,9% é a estimativa do mercado, mas também sairão os dados do emprego e o mercado estima uma criação baixa de empregos, da ordem de 125 mil vagas. A taxa de desemprego deve subir um pouco nos Estados Unidos, ficando ao redor de 7,3%. Na Europa, teremos a reunião do Banco Central Europeu e vai haver o debate de política econômica e, quem sabe, alguns dados sobre o crescimento poderão ser informados. A expectativa é alguns dados um pouquinho mais positivos. Acabou de sair a pesquisa Focus e os dados são os seguintes. Inflação 2013 subiu um pouquinho na estimativa do mercado, era 5,83%, agora 5,85% para fechamento agora 2013. Já a inflação prevista para 2014 não alterou 5,92%. Tanto o PIB 2013 como o PIB 2014 também não sofreu alteração na expectativa do mercado. Esse ano, PIB 2,50% de crescimento, próximo ano 2,13%. Com relação à Selic 2013 e 2014, também o mercado não alterou as projeções. Fechamento 2013 com 10%, fechamento 2014 10,25%. Balança comercial caiu um pouquinho a previsão no mercado. Semana passada nós tínhamos 1.970 bilhões de previsão positiva para o balanço comercial. Caiu um pouco agora para 1.900 bilhões. Já a balança comercial 2014, a previsão era de 8 bilhões e 500 milhões e agora 9 bilhões 250 milhões. Investimentos estrangeiros para 2013 e 2014 não sofreu alteração. 60 bilhões de dólares é a previsão para esse ano e o próximo ano. E também o câmbio não sofreu alteração. Fechamento 2013, R$ 2,25 e fechamento 2014, R$ 2,40. Chama a atenção dessa semana a questão que é importante, hein? Questão dos investimentos no Brasil que estão baixos, mas o ponto é que ninguém quer o governo como sócio. Com muita intromissão nas concessões, os investidores não querem participar das privatizações. Após mais de um ano, o governo é obrigado a sentar novamente à mesa das negociações para, quem sabe, flexibilizar um pouquinho as regras.
Com relação a rodovias, o governo tenta privatizar 9 trechos sob o pretexto de diminuir os custos para o concessionário, baixa o valor do pedágio. O governo quer que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, faça parte das obras dessas rodovias e os investidores, exatamente em função do DENIT, que tem atrasado muitas obras, então os investidores não querem participar em função do DENIT. O governo também quer privatizar 11 trechos de ferrovias. Para isto foi criada a estatal Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. A Valec compraria, se necessário, a capacidade de utilização das ferrovias, então, que devem ser privatizadas. Com histórico de corrupção e pouca credibilidade, a Valec tem afugentado também os investidores. A proposta do governo é conceder à iniciativa privada a gestão dos principais aeroportos aqui do país. Para esse processo de concessão, o governo quer que a Infraero seja sócia majoritária dos consórcios de investidores. No caso dos aeroportos, há um ano e pouco privatizados, Brasília, Viracopos e também aqui de Guarulhos, a privatização só aconteceu porque a Infraero ficou como minoritária no consórcio vencedor. Por considerar o petróleo um assunto estratégico, o governo criou a Pré-Sal Petróleo S.A., a PPSA. Esta estatal deve participar dos comitês operacionais dos consórcios de exploração. Na prática, esta estatal terá o controle das decisões do comitê. Conclusão: ou o governo desiste de querer mandar em tudo, sempre com muita interferência e desperdício, ou vamos continuar perdendo ótimas oportunidades. Eu pediria para a técnica colocar um quadro, que é um quadro do Banco Mundial. Isso! É um quadro do Banco Mundial, bem recente, e coloca aí vários países, inclusive o Brasil, à direita, é o último. As reformas feitas desde 2005 até 2013 por diversos países. Veja que a Colômbia fez, nesse período, 25 reformas importantes. Também Rússia fez 19, México 19 reformas importantes, China 16, Índia 13, Brasil 8 reformas importantes para incentivar o ambiente de negócios. Quer dizer, isso reflete exatamente o comentário que eu acabei de fazer sobre as dificuldades que nós estamos tendo aí recentemente, nesses anos recentes, para que o investidor venha para o nosso querido Brasil. Hoje estamos com Eleonora Fonseca, ela é da Ernst Young, é gerente da área de fraude e investigação e disputas, serviço em disputa, aqui em São Paulo. É especialista em questões relacionadas à adequação à legislação nacional e internacionais de combate à corrupção, avaliações antifraude, implantação de programas de compliance, due diligências e investigações de fraudes e outras violações. É formada em Direito pela PUC e é pós-graduada em Direito Criminal. Ela é membro da associação, é a Association of Certified Fraud Examiners, que é o ACFE, e da Society of Corporate Compliance and Ethics, SCCE. Ela é Certified Compliance and Ethics Professional. Muito bom dia, Eleonora. Bom dia, Roberto. Bom dia, internautas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer poder estar aqui hoje com vocês no Momento Econômico. Eleonora, esse tema, de forma recorrente, a gente tem voltado a discutir porque entendemos que é muito importante essa questão da fraude, a questão da transparência, a questão da ética na condução dos negócios. E eu diria que o Brasil, para se tornar um país desenvolvido, também tem que equacionar de maneira forte essa questão. Você concorda? Concordo plenamente, Roberto. Eu acho super importante. Eu acho que é um assunto que a gente vê estar nas ruas. Recentemente, a gente teve toda a questão dos protestos e das manifestações e todo mundo querendo isso cada vez mais, exigindo um país mais transparente, com menos corrupção. Então, eu acho super importante a gente discutir isso.
E você tem membro da associação, Association of Certified Fraud Examiners e da Society Corporate Compliance and Ethics. Você pode falar um pouquinho das duas, o que são? Claro, são associações globais. A ACFE, que é a Association of Certified Fraud Examiners, é uma associação em que você certifica examinadores de fraude, ou seja, prepara os profissionais para irem para o mercado e detectarem esse tipo de ação. E a Society of Corporate Compliance and Ethics também é uma associação global que treina os profissionais para implantarem os programas de compliance e endereçarem as questões de compliance de uma forma universal. Ou seja, o mesmo padrão e o mesmo estándar que a gente cria no Brasil é utilizado em outros países no mundo onde essas associações também atuam. E nem há como ser diferente, né? Se o Brasil quer se inserir na economia mundial, ele tem que participar de todos os fóruns. E esse é um fórum que você está comentando muito importante, né? De formação e de avaliação das pessoas preocupadas em medir a fraude no mundo inteiro. Exato, eu acho que hoje com a globalização é muito importante que você tenha esse contato com profissionais do mundo inteiro e tenha a possibilidade de participar de uma rede onde estão acontecendo as coisas diferentes, onde culturalmente você encontra diferenças, então você tem que ter pessoas que estão vivendo o momento nesses lugares e que possam dividir essas experiências com você é super rico. Eleonora, você estava comentando antes de iniciar o programa da importância dessa área aqui no Brasil e você estava dizendo que é relativamente recente. Como é que você está sentindo esse crescimento dessa área no Brasil? Olha, eu acho que o crescimento das áreas de compliance é reflexo do que a gente vê no restante do mundo. Quando a gente participa de eventos, de palestras, você vê que é uma coisa muito recente. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que significa o compliance, essa questão de estar em conformidade com as regulamentações e as legislações, sejam elas nacionais ou internacionais. Então é uma coisa muito nova, vem crescendo. Há 3 anos atrás ninguém conhecia, hoje as pessoas estão falando já um pouco mais. Eu acredito que em 5 anos seja uma realidade para qualquer empresa, né? Como eu disse anteriormente, com a globalização, com o mercado cada vez mais regulado, o compliance, que antes era mais uma necessidade, uma coisa imposta, vai passar a ser uma peça-chave fundamental para qualquer empresa. Fazendo um pouco um paralelo com o que você disse agora há pouco, até na sua agenda, a questão do medo dos investidores de investirem no Brasil por causa do toque com o governo. Eu acho que esse é um exemplo claro. Se você tem uma estrutura robusta de compliance dentro da sua empresa, na hora de você abrir o capital ou eventualmente durante uma fusão ou uma aquisição, você ter essa estrutura robusta, essa preocupação com seus controles internos, com o monitoramento dos seus riscos ou até mesmo com a transparência, é muito mais fácil de você captar um investidor, de você despertar o interesse de um comprador, do que uma empresa que não tem nada disso, que não tem essa preocupação e eventualmente não tem uma estrutura robusta de compliance. Agora, Eleonora, no Brasil você tem setores que já estão bem mais regulados por várias legislações. Que setores são esses, os mais regulados? Olha, eu diria que a indústria financeira, de maneira geral, né? De maneira geral, foi a primeira a ter, ser muito bem regulada por questões do Bacen, pelo Comitê da Basileia e outras normas internacionais. A indústria farmacêutica também, por ser considerada uma indústria de risco, com um envolvimento grande de terceiros, também é uma indústria bem regulada, que já tem uma série de exigências específicas. O que eu acho que muda aí hoje é que o Brasil acabou de publicar uma nova lei, que é a Lei 12.846, que também é chamada de a nova Lei Anticorrupção, e que vai atingir todas as empresas, não necessariamente uma indústria ou outra específica, mas a qualquer empresa que atue no Brasil. Essa lei ela dispõe sobre a responsabilidade administrativa, civil e administrativa para as empresas contra os atos praticados contra a administração pública. E, Eleonora, nós temos várias regras e leis aqui no Brasil que existem no mercado, como você mesmo está comentando. Com relação a normas antifraude, corrupção, etc. Você acabou de comentar que tem segmentos mais claros em que a legislação já é bem explícita
setor financeiro, e aí inclui seguros, bancos e instituições financeiras. E o que você sente nos demais setores? Como é que está caminhando isso? Então, antes era a realidade, assim, de falar sobre fraude é sempre muito delicada. Então, há 3 anos atrás, você já falar do reativo ainda era uma coisa que assustava muito as empresas, independentemente de indústria. Existia aquela coisa que isso não acontece, que nós temos muitos controles eficazes, etc. e tal. Há uns 2 anos essa realidade mudou. Não só para tratar da fraude reativamente, mas acho que o mais importante para tratar do assunto preventivamente. Então existe uma preocupação, independentemente de uma regulação, das empresas em tentar se adequar e tentar mitigar esses riscos de fraude. Então, antes o que era uma exigência normativa, como por exemplo para as instituições financeiras ou outras indústrias, está passando a ser uma medida tomada preventivamente pelas empresas, independentemente de uma regulação específica ou de uma legislação específica. E você acha que as empresas devem ser responsabilizadas no caso de funcionários praticarem atos ilegais ou fraude? Você acha que deve ser por quê? Olha, segundo essa nova lei que eu acabei de mencionar, sim. Então, as empresas serão responsabilizadas pelos atos de seus terceiros. Eu acho essa medida muito importante, até para evitar a criação de mecanismos para que essa lei seja, de alguma forma, burlada. Então, por exemplo, antes eu poderia fazer uso de um terceiro para cometer uma violação ou uma infração e, posteriormente, argumentar que eu não conhecia, ou que eu desconhecia, ou que jamais esse ato tenha sido autorizado pela empresa, né, pela minha empresa. Hoje isso muda. Hoje, além da empresa ter que ter todos os controles para mitigar os riscos e ser ética e transparente, ela também tem que conhecer muito bem quem são os seus parceiros de negócio, como eles trabalham e exigir que eles também sejam transparentes e ajam de maneira ética. Então, eu acho que essa é uma grande transformação também, que enquanto eu tinha que ter só uma preocupação dentro de casa, essa preocupação vai ter que se estender para fora de casa também. E, Eleonora, existe algum modelo que a gente poderia chamar de modelo ideal para que se evite fraude ou não? Olha, é complicado se falar em modelo ideal, de maneira genérica. Eu acho que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, então você sempre deve levar em consideração o tamanho dessa empresa, a receita, o nível de exposição ao risco de fraude, de corrupção que ela tem, para definir um programa ou a estruturação de um programa de compliance. O que eu acho que é muito importante, independentemente de qualquer coisa, é que esse programa ou que esse modelo de gestão tenha 100% de apoio e de comprometimento da alta gestão. Se a sua liderança não acreditar no programa, não incentivar o programa, dificilmente essa mensagem vai ser passada para os demais funcionários. Então, é aquela coisa, não adianta você ter uma política muito bonita, que fale coisas incríveis e que proíba Deus e o mundo, mas que fique dentro da gaveta. Essa mensagem tem que estar sendo replicada, acho que no dia a dia, nas ações das empresas e na mensagem que a liderança passa para os seus funcionários. E é exatamente o que você está falando, a questão do código de ética, né? Se a empresa, a gestão, a alta gestão não estiver comprometida, compromete todo um código que pode ser muito bem elaborado. Né? Exatamente. Eu acho assim, quando a gente fala na estruturação de um programa de compliance, um dos principais passos é a comunicação e o treinamento. Então, não basta você ter um código. Muitas vezes a gente vê que a pessoa, em pesquisas que a gente faz, a pessoa fala assim, você conhece o código de conduta da empresa? Ah, conheço. Quando você tomou conhecimento? Quando eu entrei na empresa, eu tive que assinar. E depois disso? Ah, depois disso, nunca mais. Quanto tempo faz que você trabalha na empresa? 14 anos. Quer dizer, assim não funciona, né? O código de ética da empresa tem que ser um código acessível, que esteja presente no dia a dia das pessoas, nas atividades, que elas conheçam de ponta a ponta, e tenham ciência do que a empresa, quais são os valores da empresa e que eles repliquem isso no seu dia a dia. Eleonora, pela metodologia que você aplica nos trabalhos, tem como identificar nas empresas áreas de risco e, se tem como gerenciar? Olha, também, quando se fala numa estruturação de um programa de compliance, um dos passos fundamentais é justamente a realização de uma avaliação de riscos. Existem diversos mecanismos, isso também vai depender, como a gente falou, do modelo adotado pela gestão,
mas você pode fazer uma avaliação, realizar pesquisas, identificar as políticas existentes e os procedimentos para que você identifique quais são os maiores pontos de vulnerabilidade da sua empresa na hora de endereçar riscos de fraude. E tem como envolver nessa análise, depois de feita a análise, tem como envolver os funcionários no gerenciamento desses riscos? Sim, claro, eu acho super importante a participação dos funcionários. Inclusive, nessa própria avaliação de riscos, uma das etapas que a gente normalmente usa é uma pesquisa com os funcionários, já que eles são os responsáveis pela operação, pelo dia a dia, pelas atividades, e ninguém melhor do que eles para conhecer aonde você pode ter um risco, aonde tem uma vulnerabilidade, aonde tem uma falha de controle. E mais do que isso, quando a gente fala, acho que em empresas grandes e às vezes até descentralizadas, você ter figuras ali, até no mercado a gente chama de champions, que são pessoas que não trabalham na área de compliance, mas de certa forma colaboram para que o programa seja efetivo e eficaz. Isso ajuda ao compliance officer ou a pessoa responsável pelo compliance replicar o programa e ter a certeza de que ele vai atingir todos os funcionários da empresa. Eu tenho uma pergunta de uma internauta, Suzamara. É comum fraudes nas empresas? Por quê? Como coibir? Olha, infelizmente é comum. Existe um estudo até que a Ernst, que a UI realizou em 2012, um estudo global com mais de 1.400 executivos C-level em 36 países. E segundo essas pesquisas, 16% dos participantes disseram que tiveram uma fraude em suas empresas nos últimos 2 anos. Quantos por cento? 16%. 16%. Se você pensar em América Latina, só esse número sobe para 21%, ou seja, 21% dos entrevistados disseram que tiveram um caso de fraude em suas empresas. E nos últimos 2 anos, nos últimos que é 2 pouco anos. Tempo. Se você pegar a ACFE, que é aquela, né, a Associação dos Examinadores de Fraude, eles fizeram um estudo também em 2012, dizendo que pelo menos 5% das receitas das empresas são perdidos em casos de fraude. Se você somar isso globalmente, você está falando de trilhões de dólares anualmente. Então, é uma coisa realmente muito importante. Que existe, que faz parte do cotidiano. E isso a gente está falando só de fraudes que foram detectadas. Fora o que tem por aí que a gente não sabe ainda. Né? Eleonora, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Armazém da Tecnologia é o programa de entrevistas sobre as tecnologias que você usa no seu dia a dia. Eu sou Jaime Nigri e espero você toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z. Olá! Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado comigo. Meu nome é Cristiano dos Santos e apresento o programa Estética na TV. Assuntos relevantes ao mercado de estética, para você que é profissional e também para você que consome serviços de estética, aqui na TV Geração Z.
toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para ambientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Olá, internautas, já estamos de volta ao programa Momento Econômico, hoje conversando com Eleonora Fonseca, ela que é da Ernst Young e está falando sobre compliance e due diligence. Tem uma questão, Eleonora, aqui do internauta, em que momento entram os manuais de conduta ética nas empresas? Olha, como a gente conversou anteriormente, né? Eu diria que um dos primeiros passos seria a criação e a definição de um manual de ética e conduta, porque é o que a gente brinca, né? Para você primeiro tem que definir a regra do jogo para depois exigir o cumprimento dessa regra. Então, se você não criar, de certa forma, a criação desse código de conduta nada mais é do que a definição da regra do jogo. É quando você cria os parâmetros que você espera que os seus funcionários sigam e que depois, eventualmente, você possa exigir o seu adequado cumprimento. Então, eu diria que um dos primeiros passos, quando a gente fala na estruturação de um programa de compliance, seja a criação desses manuais de ética e conduta e outras políticas e procedimentos. Realmente é importante, Eleonora. E você, nessa criação dos manuais, deve haver um envolvimento da estrutura na elaboração? Como é que funciona? Como é que melhor funcionaria, né? Sempre que você tem uma participação de diversas áreas, isso ajuda. Então, é uma coisa, normalmente isso é realizado em conjunto entre o RH, o jurídico, eventualmente, se você tem uma área estruturada independente de compliance, com essa área de compliance, para que você aborde todos os temas necessários de maneira adequada. Tem uma outra questão do internauta, o Carlos. Ele pergunta: o que seria uma estrutura de reporte e como funciona? Legal, essa pergunta é muito boa. Estrutura de reporte nada mais é do que uma estrutura que a empresa deve criar para possibilitar o reporte de eventuais infrações, por exemplo, ao código de conduta ou a outras normas e procedimentos que a empresa tem. Normalmente, isso obviamente vai variar de empresa para empresa. Tem empresas menores que vão adotar aquela política de portas abertas, outras empresas vão criar um e-mail, fale com o presidente, ou um e-mail realmente corporativo. O mais comum é o que a gente chama de canal de denúncia, ou hotline, ou helpline, que é uma linha telefônica em que um funcionário ou eventualmente um terceiro pode ligar e fazer uma denúncia, anônima ou não, sobre uma eventual infração. O que eu acho que é super importante aqui é que, além de você ter o canal, a gente volta naquela discussão que é super importante você treinar e comunicar esse canal. Então, não adianta você ter um canal, mas ninguém conhecer, ninguém saber que ele existe. E mais do que isso, é super importante que a empresa crie também uma política de não retaliação. Ou seja, que a pessoa se sinta confortável para utilizar esse canal sem medo de sofrer uma eventual represália ou sem medo de que aquela investigação vai acabar se virando contra ele por ele ter feito a denúncia. Eleonora, no primeiro bloco você comentou aí da lei anticorrupção. O que essa lei, reforçando o que você já havia comentado, o que essa lei muda para empresas e executivos? Olha, até então, o Brasil tinha somente a responsabilização criminal do indivíduo contra crimes de corrupção. Sem linkar com a empresa. Sem linkar com a empresa. Então, se amanhã uma empresa, por exemplo, fraudasse uma licitação pública, somente o indivíduo era responsabilizado. Com o advento dessa nova lei, que foi publicada em agosto desse ano, mas que passa a vigorar somente em janeiro do ano que vem, a responsabilidade passa a ser da empresa. Então, agora, o que antes era só destinado aos executivos, passa também a ser responsabilidade das empresas.
Vale salientar que isso não exclui a responsabilidade do indivíduo, ou seja, é cumulativo. Perfeito. Além do indivíduo responder, então além dos executivos, dos dirigentes dessas empresas também responderem por esse crime, as empresas passam a ser responsáveis. E isso, Eleonora, é o Brasil seguindo orientações que o mundo está fazendo. Então lá fora também já tem legislações semelhantes. Então o Brasil está seguindo o que o mundo está fazendo. Exatamente, é uma tendência global, né? Já existem outros países que têm essas leis há algum tempo e em que a estrutura é muito forte. Na verdade, o próprio advento da lei é fruto de uma convenção internacional da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil, OCDE, né? Da OECD. O Brasil é signatário dessa convenção e que determina que os países que assinaram essa convenção deveriam criar uma legislação específica para combater a corrupção, tanto nacional quanto internacional. Então, é uma tendência global, o mundo está se mobilizando para isso, para tentar realmente combater a corrupção de forma eficiente e eficaz no mundo inteiro. Na verdade, não está faltando muito tempo, né? Porque em janeiro se entra em vigor, mas acho que ainda tem tempo para as empresas se prepararem. E o que elas têm que fazer para se preparar para isso? Olha, como a gente já até mencionou aqui, né? A estruturação de um programa de compliance, a criação de uma área que seja responsável por isso é o primeiro passo de adequação. E eu acho que outra questão muito importante que você também já trouxe aqui é a questão dos terceiros, porque enquanto antes as empresas não se preocupavam muito com isso, com o advento da nova lei isso passa a ser uma realidade. Elas vão ter que conhecer muito bem quem são os seus parceiros de negócio e como esses parceiros trabalham. E essa legislação prevê multas e penalidades. Quais são essas multas e penalidades? Olha, a legislação prevê penalidades tanto administrativas como cíveis, né? Administrativamente, você tem multas que podem chegar até 20% do faturamento dessa empresa no ano anterior ao início das investigações. Então, se você tem uma empresa aí que fatura bilhões, essa multa pode chegar a 20% desse valor. Isso é um valor, além da publicação da sentença em um grande meio de comunicação de grande circulação, que é, na verdade, com o objetivo de atingir a imagem daquela empresa, que é um dos seus bens maiores. Então, eles querem criar uma lista, um cadastro de empresas que foram punidas por essa lei. Além disso, civilmente, a empresa pode perder seus bens, ter as suas atividades suspensas ou até mesmo ter a dissolução compulsória, ou seja, ela ser encerrada e não poder mais existir. Sem falar na questão da proibição de receber novos incentivos ou subsídios do governo, participar em processos licitatórios. E sem possíveis complicações criminais também, né? Exato. Eleonora, e essa lei, você entende que ela vai ser mais um passo no combate à corrupção e, nesse sentido, ela é bastante positiva? Você entende dessa forma? Claro, eu acredito que sim. Como você mencionou anteriormente, isso é uma coisa que já acontece em outros lugares do mundo. Então, nos Estados Unidos existe uma legislação que já está muito forte, com uma estrutura muito bem formada. Eu acho que o grande desafio aqui para o Brasil nós demos o primeiro passo, que foi criar a lei. Agora, mais difícil vai ser fazer que a lei realmente seja cumprida. Então, acho que o grande desafio agora é criar uma estrutura de fiscalização e de aplicação dessa lei. Então, a lei existe. Agora, o Brasil precisa se organizar para criar uma estrutura de que alguém fiscalize, que alguém realmente investigue e evite que isso aconteça. Senão, da mesma forma que a gente deu o exemplo do código, que vai para a gaveta, vira uma lei de gaveta. Então, acho que o grande desafio realmente vai estar na aplicação dessa lei. Se você pegar, por exemplo, uma legislação semelhante que existe no Reino Unido, que é o UK Bribery Act, a legislação foi publicada e passou a vigorar em 2011. E nós ainda não temos uma primeira condenação. Isso ainda está sendo, as primeiras investigações sendo conduzidas, o trabalho sendo executado. Então, assim, entendemos que é uma coisa que demanda e que talvez leve tempo, mas que é muito importante que o Brasil se organize e se prepare para que a lei realmente seja efetiva. Agora, a lei prevê, no caso de auditores, por exemplo,
que detectando um problema ele tem que alertar sobre o problema. Eu sei que os auditores, o IBRACON, está conversando isso com o governo, que eu acho que é importante conversar, né? Como é que está isso? Está progredindo? Então, eu vi até uma questão, se eu não me engano, do COAF, exigindo que os auditores agora comuniquem a identificação de fraudes ou de qualquer irregularidade diretamente para o COAF. É um assunto muito novo, eu acho que vai existir uma preocupação, até porque, de certa forma, você coloca o auditor, né, sempre numa questão um pouco mais complicada, mas é uma realidade, eu acho que é importante sim, e vamos ver o que acontece. Sempre quando tem uma lei nova e como essa, tem um período de aprendizado que depois a gente tem que ajustar um pouco, né? Na verdade, acho que o caminho é positivo no sentido de combater ações não transparentes, quero dizer, corruptas, né? No caso de empresa, governo, acho que é muito positivo isso, né? E é dessa forma que você está vendo e você está comentando muito bem isso, né? Tem uma outra questão colocada pelo internauta, como ocorrem as investigações de crimes dentro das empresas, ou como vão ocorrer, né? No caso aqui, especificamente nas investigações de fraude, exatamente. Por exemplo. Isso também vai depender muito da empresa e do tamanho da empresa. Algumas empresas hoje já têm áreas dedicadas à investigação de fraudes, outras vão precisar da ajuda de um terceiro e de um especialista para conduzir essas investigações. O que a gente sempre fala é peça ajuda de um advogado ou de alguém que tenha essa habilidade para conhecer e para ajudá-lo a conduzir essa investigação. Mas normalmente o que a gente sugere é que as empresas criem alguns controles e alguns mecanismos de monitoramento para tentar prevenir e evitar a investigação, a ocorrência desses casos de fraude. Eu gostaria que você comentasse um pouco, Eleonora, se existem novas tecnologias que facilitem essa investigação de fraude. Sim, eu diria que, Roberto, que tecnologia é a peça-chave na prevenção e no monitoramento desses riscos. Hoje existem o que a gente chama de data analytics, que nada mais é do que análise de dados, que ajuda você a identificar discrepâncias e desvios em comportamentos padrões. Então, um exemplo prático. Digamos que você tenha dentro da sua empresa um limite de alçadas ou uma matriz de aprovações de pagamentos. Então, eu sei que pagamentos até R$5.000 o Roberto pode aprovar. De 5 a 10 mil reais eu preciso da autorização do Roberto, mas eu preciso da Eleonora também. Hoje em dia, com a ajuda da tecnologia, você consegue criar ferramentas e mecanismos que te apontem, por exemplo, que um pagamento que deveria ter a minha aprovação e a sua teve a aprovação de uma outra pessoa. Então, você aponta um red flag ali naquele pagamento e pode, eventualmente, a sua equipe de auditoria ou sua equipe dedicada de investigação ajuda a analisá-la, o porquê daquela discrepância, o porquê daquela divergência. Então, eu acho que assim, o papel da tecnologia é muito, muito, muito importante quando a gente fala em mecanismos de detecção de fraude ou mesmo de monitoramento. As empresas, Eleonora, têm fornecedores de serviços, fornecedores de bens. Como funciona essa questão da avaliação e identificação de riscos neste caso? Existem hoje já alguns mecanismos que as empresas já fazem para avaliar seu terceiro. Hoje, o que era muito focado até numa questão de crédito, então, que a empresa tinha a preocupação de avaliar o risco de créditos, de inadimplência daquele fornecedor ou daquele terceiro com quem trabalhava, isso agora passa a ir para outros campos. Então, passa para ir para o campo da imagem, da reputação. Então, eventualmente, aquele terceiro está envolvido em algum escândalo, em alguma fraude, que tipos de controles esse terceiro tem para mitigar esses riscos. Então, essas análises estão começando a acontecer. Você pode desde passar um questionário para o seu terceiro, você pode criar cláusulas contratuais específicas que enderecem esses assuntos para que isso esteja formalizado em contrato, então que seu terceiro tenha ciência do que você acha correto, o que você não acha correto. Então, são muitas as maneiras também hoje de que você pode avaliar os seus terceiros e, de certa forma,
comprometê-los também com a transparência e com a ética nas atividades. De certa forma, com clientes, é semelhante a esse aspecto que você comentou de fornecedores ou muda um pouco o foco? Com clientes é sempre mais difícil, porque o fornecedor, ele depende de você, enquanto o cliente, na verdade, o interesse nós dependemos dele. Mas eu acho que, como a gente vem falando, né, ao longo do programa, é uma tendência global, então não vai fazer muito sentido para um cliente não querer fazer parte disso ou não ter por que se adequar e aceitar essas condições. Normalmente, às vezes, isso vem até do próprio cliente, clientes grandes e empresas sérias, hoje todas estão adotando isso como uma característica, então eu não vejo que isso como um problema na hora que você quiser levar para um cliente também essa situação. Eu acho que mostra o quanto você é sério, o quanto você é transparente e só tende a agregar valor nessa relação comercial. No início do programa a gente comentou das dificuldades, e você também mencionou isso, do Brasil receber investimentos por uma série de problemas aí de envolvimento do governo, que acaba afugentando um pouco os investidores. De certa forma, essa questão da corrupção, dessa legislação nova, isso, no seu entender, vai fortalecer o Brasil para que receba mais investimentos? Sem dúvida, eu acredito que sim. Como eu disse anteriormente, né? Isso pode ser replicado, acho que para qualquer um dentro de casa. Você vai colocar o seu dinheiro numa empresa em que você sabe que é idônea, que você sabe que se preocupa com esse assunto, que não compactua com essa questão da corrupção, ou você vai colocar seu dinheiro numa empresa que não faz questão de ser transparente, que faz negócios escusos, provavelmente não. E, além disso, quando você fala em investidores de fora, você tem a questão das legislações locais daqueles países. Então, talvez assim, se no Brasil, agora não mais, porque com o advento da lei, isso passa a existir também no Brasil, mas anteriormente, você tem uma legislação nos Estados Unidos, você tem uma legislação no Reino Unido, eu acredito que hoje pelo menos 30 países tenham legislações locais de combate à corrupção. Então, por mais que ele fale no Brasil isso é tolerável, no país de origem isso é inaceitável e eles correm o risco de serem investigados e tomarem multas enormes. Então, não se pode mais correr esse risco. Hoje, na Ernest, nós fazemos muito diligências com foco em corrupção. Então, da mesma forma que a empresa que vai fazer uma aquisição faz uma due diligence financeira, faz uma due diligence trabalhista, faz uma due diligence de impostos, eles fazem também uma due diligence anticorrupção para entender os riscos que aquele negócio podem ou não trazer para você. Um exemplo prático, digamos que você seja uma empresa que tenha um faturamento aí de 10 milhões. Só que desse faturamento, 9 milhões são originados de um contrato que você tenha com o governo. Digamos que, eventualmente, tem alguma coisa aí irregular por trás desse contrato. Na hora de você fazer essa aquisição e na hora que você vai falar, não, eu não vou compactuar com nenhuma atividade ilícita ou não vou pagar a propina para a obtenção desse contrato, aquela empresa que valia 10 milhões passa a valer 1 milhão. Então, é ali que você vai colocar seu dinheiro e é ali que você não vai ter o retorno esperado. Então, eu acho assim, super importante o que está acontecendo agora e eu acho que assim, as empresas que se preocuparem em criar uma estrutura robusta de compliance, criarem um programa que se preocupam em monitorar em identificar os seus riscos, monitorá-los, vão estar na frente de uma empresa que não tem nenhuma dessas questões endereçadas, quando se fala na captação de investimentos. Agora, tudo isso, Eleonora, tem custo. É claro, você tem que montar uma estrutura, uma preocupação. E eu perguntaria, vale a pena em função do custo-benefício? Sem dúvida. Realmente não é barato. Você tem que ter profissionais dedicados, você tem que ter ferramentas, mas é um custo que a longo prazo só vai lhe trazer benefícios. Você investe no começo para montar toda essa estrutura, mas uma vez que essa estrutura já está em funcionamento, já está operando, o benefício que ela te traz é indiscutível. Você consegue
não tem a exposição de risco à imagem, você identifica isso já antes de acontecer, então você vai investir no preventivo e não no reativo. O reativo vai te dar muito mais dor de cabeça, normalmente você já vai ter que reparar um dano que já foi causado, e aí você tem que contratar advogados, contratar especialistas, e para a mídia se justificar, a gente vê aí alguns, né, alguns casos, alguns casos, então eu acho que nenhuma empresa quer isso para si. Então, com certeza, vale o investimento. Eleonora, olha, passou depressa. Nós já estamos chegando no final. Você gostaria de dar uma mensagem final, algum comentário final? Olha, eu gostaria de dizer que realmente ainda é uma atividade muito nova, você não ouve falar muito de compliance, mas eu acho que essa é uma tendência global. Daqui a 5, 6 anos isso daí vai ser uma prática super comum. A gente torce para isso e trabalha para isso, para que todas as empresas consigam se estruturar, principalmente porque quando se fala em corrupção, eu acho que todos saem prejudicados, né? Corrupção nada mais é do que alguém obter uma vantagem aí indevida, normalmente às nossas custas, com o dinheiro público. Então, se a gente conseguir se juntar para combater isso, eu acho que a sociedade como um todo tem a ganhar. A ANEFAC agradece bastante a Eleonora por esse momento e a Ernst Young. Sem dúvida é um tema que comentamos hoje, comentamos em outros programas no passado e precisamos voltar porque ele é importante. O Brasil quer ser desenvolvido, precisa tratar muito bem esse item, porque senão não será. A ANEFAC realiza uma série de eventos, reuniões técnicas e cursos com certificação internacional. Dia 4 de novembro, nós vamos iniciar mais uma turma do Business Valuation Training. Conheça a ANEFAC no LinkedIn, Facebook e Twitter. Caros internautas, Eleonora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Até a próxima semana.